Na lista do material escolar, 2 produtos se destacam pelas cores e tamanhos. São os lápis e as colas. Para saber se esses produtos oferecem algum risco para a saúde humana, os pesquisadores realizam testes químicos e físico-mecânicos. No caso das colas, esta química investiga a presença de uma substância nociva chamada fitalatos. Aline, as colas também constam nessa lista do material escolar. E aí a gente pode destacar colas com diferentes cores, tamanhos. E aqui também vocês fazem testes com esses tipos de materiais? Sim, nós fazemos. Primeiramente, nós fazemos o teste de migração de metais, como foi visto, e também temos uns outros tipos de testes, que são os testes dos fitalatos. O que consiste esses testes? Fitalatos, eles são umas substâncias orgânicas, que é uma classe de vários tipos de fitalatos, e na normativa, o que eles são considerados, os fitalatos considerados como sendo nocivos à saúde, são em torno de 6 fitalatos, 6 classes. E esses 6 fitalatos são os que podem causar danos à saúde. E o que nós fazemos aqui? Nós pegamos a amostra, fazemos uma extração desses fitalatos, né, desse equipamento aqui, e a partir daí nós levamos para o equipamento para fazer análise da quantificação do teor de fitalatos. Aline, essa substância que é encontrada nas colas é uma substância cancerígena, e como é que as pessoas podem detectar que ela está presente nesse material, em especial nas colas? Geralmente, as colas elas têm uma característica específica. Como é que eu posso dizer? Quando você passa uma cola e ela seca, ela tem aquela aparência de brilhante, né? E esses fitalatos eles são inseridos nas colas para dar uma característica brilhante e maleável para a cola. Atualmente é proibido, né, a utilização desses fitalatos, e eles estão retirando os fitalatos das colas e colocando outros tipos de substâncias que sejam similares, que não sejam nocivas, para poder fazer esse mesmo tipo de característica. E aí o papel de vocês é justamente detectar essas substâncias? Sim, é o nosso papel detectar essas substâncias e fazer com que esses materiais escolares não sejam vendidos para não causar dano para as crianças que estão utilizando, né, os materiais escolares. Os lápis também podem apresentar metais pesados em sua composição. Existem lápis de escrever, lápis de cor, e nesses lápis a gente também faz análises de metais pesados. Só que parte do lápis a gente vai utilizar? Temos aqui um lápis, né? Esse lápis a criança ela põe na boca. E ao pôr na boca, ela tem contato com o revestimento do lápis. E esse revestimento é o que a gente analisa os metais pesados. E o processo é o mesmo processo da tinta, só que ao invés a tinta a gente usa a própria tinta e o lápis a gente usa o revestimento para fazer a análise dos metais. Agora, além do lápis, as canetas também podem ser mastigadas pelas crianças. E até mesmo as de plástico podem liberar substâncias na boca delas? Sim, as canetas também. Só que no caso das canetas, o que a gente analisa? Nós analisamos a tinta, aquela tinta que vem dentro da caneta, e o plástico, né, por fora, porque também coloca na boca. Então são esses partes da caneta que a gente faz análise de metais, que também é o mesmo processo. Além desse teste químico, os lápis também passam por testes mecânicos para avaliar sua flexibilidade e resistência. Everson, esse equipamento faz o teste de tração, de flexibilidade do material desse lápis. Certo. Esse equipamento ele é um dinamômetro, onde a gente avalia a flexão do lápis, a flexibilidade do lápis. Alguns lápis possuem a sua estrutura colada com 2 bandas, onde no meio está a mina, e a gente avalia se essas bandas não vão se desprender durante o uso do lápis. E o ideal é que ele quebre, não gerando pontas agudas. No caso desses lápis que nós testamos aqui, eles quebraram e ficou praticamente reto as partes. Esse é o ideal durante o ensaio. Então é importante que ao quebrar não fique a parte pontuda, podendo gerar algum tipo de ferimento para quem for manusear. O ideal é que ele não gere nenhum tipo de ponta aguda que possa perfurar a pele da criança durante o uso. É um teste bem simples então, que demora pouco. Isso é bem simples.
E também ele pode ser gerado durante o uso da criança, ela cair sobre o lápis ou um momento que ela se estresse e quebre o lápis. Aí a gente faz esse tipo de teste para avaliar nisso, né? isso, para não gerar nenhum risco à criança. Everson, além da resistência do teste de flexibilidade com lápis, vocês também avaliam a resistência desse material após uma queda? Sim, a gente avalia a resistência da mina, que é o grafite, durante uma queda. Geralmente, quando o lápis cai, a ponta ela quebra. E pela avaliação da norma, existe esse ensaio. E após essas quedas sofridas durante o ensaio, a ponta não pode ter sido quebrada. O ideal é que ela continue inteira como estava antes. Para este teste, altura e número de quedas contam nessa avaliação. Bom, a altura estabelecida pela norma é de 1 metro e eles devem cair aleatoriamente 4 vezes, ou seja, são 4 posições diferentes da mesma altura. Em relação a esses lápis, são modelos diferentes. Sim, da composição externa do lápis, que alguns possuem revestimento de madeira em volta do grafite e o outro é resina plástica em volta do grafite. As dicas a serem dadas são, para os pais, em primeiro lugar, que na hora da compra do material escolar do filho, se atentem não somente para o preço, mas também para as informações de segurança presentes nas embalagens dos produtos. Informações como faixa etária de uso, as indicações de advertências e os riscos potenciais que esses produtos estão alertando. A presença do selo de conformidade do Inmetro na embalagem é fundamental na hora da decisão da compra. Para os professores, eu tenho uma outra dica. Também durante a utilização dos produtos e artigos escolares na hora da escola, no momento da atividade, que não deixem de ser realizada a supervisão, porque não basta somente os produtos serem avaliados e terem suas conformidades comprovadas e atestadas. É importante a supervisão de um adulto durante o uso e a utilização dos artigos pelas crianças. O AmazonSat Educação encerra por aqui. Não deixe de assistir às nossas reprises pelo facebook.com/AmazonSat Educação ou pelo youtube.com/canal AmazonSat. Até uma próxima edição.